Oi, se você ainda não me conhece, sou Dani Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô diferente, né? Tô maquiada, geralmente eu não apareço maquiada aqui pra vocês, mas era porque eu fui gravar um vídeo lá pro Instagram. Se você ainda não me segue, o link da minha conta do Instagram vai estar aqui embaixo na descrição. Só clicar lá e vai lá me seguir, que eu vou estar postando muita coisa legal por lá. E, gente, hoje eu vim contar um pouquinho, assim, da minha experiência com a depressão e com a ansiedade. Já entrando mesmo, assim, com relação ao assunto do Setembro Amarelo, que é um mês em que as pessoas, elas tiram pra... Não que as pessoas não tirem nos outros meses para tratar da depressão, da ansiedade, mas é um mês que as pessoas focam mais nisso. Todo mundo ele se comove para ajudar aquelas pessoas que sofrem de depressão e ansiedade. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história. Eu não sei muito bem quando foi que isso começou a falar assim, Daniela, tu lembra mais ou menos quando foi a idade que isso começou? Quando foi que você cheirou, assim, quando foi que você começou a ter depressão? Eu não sei. Eu sei que eu sempre tive isso dentro de mim, tipo, uma tristeza, assim, uma angústia, sempre, assim, desde pequena, mas, sim, para colocar uma idade, mais ou menos, que foi quando as coisas ficou piorando, quando as coisas foram partindo para mesmo depressão, foi com mais ou menos 10 anos de idade. E, tipo, eu não tava me... Foi uma época, assim, muito difícil para mim, porque eu não conseguia me adaptar na escola que eu tava. Eu passei por várias amizades tóxicas, abusivas. E então foi uma época muito difícil e ainda tinha essa questão que eu tinha que lidar com a depressão. Como eu já contei aqui num vídeo, mais ou menos nos meus 12 anos, eu encontrei Jesus. Sempre fui filha de pastor, mas há mais ou menos 12 anos eu decidi mudar minha vida, mudar meu relacionamento com Jesus. Então eu digo que foi quando eu encontrei Jesus de verdade. Então, e eu dou graças a Deus por eu ter encontrado e começado a ter um relacionamento com Jesus nesse período, porque eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse encontrado ele. Porque depois, sim, mais ou menos nos meus 12 anos, a coisa começou a piorar. E, tipo, eu não sabia o que era na época, eu não entendia, eu não sabia o que era depressão, eu não sabia o que era ansiedade. Eu tava assim, eu sempre fui muito inocente, tipo, então foi uma época que eu tava começando a descobrir as coisas, descobrindo muitas coisas assim, em relação ao mundo, porque fui criada numa inocência assim, tão grande, que muitas das coisas eu não sabia. Eu cheguei e ficava escandalizada, chegava na escola e descobria certas coisas que eu ficava, meu Deus do céu, eu nem acredito que isso existe. Então eu não sabia o que era depressão, não sabia o que era ansiedade. Eu vim descobrir o que era isso mais ou menos no finalzinho, assim, quando foi que eu digo que eu finalmente fui curada. Mais ou menos nos meus 12 anos que eu falei que eu comecei a sentir isso, que eu comecei, tipo, ficar mais intenso. E eu chorava muito. Eu não procurei ajuda, tipo, não mesmo. Ninguém sabia, não, meus pais não sabiam, minhas amigas não sabiam, ninguém sabia, só era eu. Eu guardei isso pra mim. Porque, como eu disse, eu não sabia o que era e, tipo, eu sabia dentro de mim bem assim que se eu contasse, as pessoas iam falar, não, é frescura, no seu, querendo se amostrar e tal. Mas era uma coisa que eu não conseguia, tipo, controlar. Eu lembro que eu chegava dentro de casa e às vezes dava uma desculpa
ia dizer que eu ia tomar banho, e aí quando eu ia banhar, eu entrava no chuveiro e começava a chorar, chorar, chorar. E aí, para todo mundo eu ria. E todo mundo eu demonstrava que eu era uma pessoa feliz, que eu tava feliz, só que eu não tava bem. E eu pedi muito durante esse período que eu tava nessa depressão, para Jesus me ajudar a esconder isso, porque eu não sabia o que era. Eu sei que as pessoas, eu só sabia que se eu contasse, as pessoas iam falar que era frescura. Porque, sim, imagina assim, na cabeça de uma pessoa que ela não entende que o que ela tá passando é uma doença, que ela só sente que ela tem, tipo, uma tristeza, que ela acha que é uma tristeza, ela acha que é uma angústia, e que muitas das vezes ela chora até mesmo sem motivo. Imagina na cabeça dessa pessoa assim, ela acha que se ela contar pra alguém, a pessoa vai falar bem assim, nossa, é frescura, ela quer se amostrar, ela não tem nenhum problema. E na verdade, sim, isso é uma doença, e muitas das vezes você fica chateado, você fica triste, sem motivo. Às vezes tinha assim motivo, porque foi uma época que aconteceu muita coisa assim em relação a me adaptar, a me aceitar como eu era, questão da minha autoestima, a amizade tóxica, que se influenciavam muito e eram coisas não que eu digo que foi algo que me colocou na depressão, mas era algo que quando eu pensava, eu entrava em desespero, estava em pânico, eu começava a chorar. E também nessa época eu desenvolvi ansiedade, que era outra coisa também que eu não sabia o que era, não fazia a mínima ideia. E eu sempre fui uma pessoa assim, ansiosa, assim, fora da questão assim, doença, porque antigamente, né? As pessoas ansiosas era a pessoa que queria aquela coisa na hora e tal. Eu sempre fui assim, muito ansiosa. Quando eu quero uma coisa, eu tipo, vou lá, faço, eu vou atrás, eu corro, eu quero na hora, eu quero pra já. Mas na época que eu comecei a desenvolver a doença, que é a ansiedade, e eu lembro que eu também escondi, tudo isso eu escondi, tipo, eu venci a depressão e a ansiedade mesmo na base da oração. Não tô recomendando isso porque foi muito sofrível, foi muito difícil para mim vencer tudo isso. É somente na oração, somente na ajuda de Deus. Eu tenho certeza que Deus me ajudou porque eu não sabia o que eu tinha. E naquela época, depressão e ansiedade não era um assunto tão falado como hoje em dia é. Então, se você sabe, você tem a noção que você tem uma doença, procure um especialista, mas também se firme em Deus, porque Ele pode te ajudar. E eu desenvolvi, como eu estava falando, a ansiedade. Eu lembro que diretamente eu, assim, quando eu fazia o caminho que eu vinha da minha escola a pé para casa, e geralmente era mais ou menos nesse horário, quando eu tava sozinha, assim, no horário que eu tava sozinha, sem ninguém por perto, eu começava a sentir aquela angústia, eu sentia falta de ar, meu coração palpitava e eu jurava que eu ia morrer. Eu falei, Senhor Jesus, me leva agora não. Eu voltava assim, orando, Senhor Jesus, não me leva agora, porque eu não sabia o que era e eu achei que poderia ser sei lá, uma doença assim do coração, algo do tipo, e isso me dava muito medo. E então eu voltava o caminho de casa todinho orando, Senhor Deus, me ajuda, assim, eu não vou conseguir. E mais ou menos nos meus 14 anos eu fui curada. E eu, desde os meus 14 anos, eu nunca mais senti nada disso. E eu quero te dizer que se você sente algum sintoma de depressão e ansiedade, procure ajuda médica, porque isso é uma doença e precisa ser tratada. Mas também busque a ajuda de Deus, porque Ele pode te ajudar.